Obrigadão, Ian. Então vamos lá, vamos começar, pessoal. Mas antes de começar a aula, eu queria me mostrar um pouquinho. Eu queria mostrar que na aula de hoje eu estou até com iluminação, veja só, viu? Estou quase uma Ana Maria Braga. Então vamos lá começar a nossa aula. A aula de hoje, então, a gente vai fazer salgado, né? Nada mais, nada menos do que uma massa de pão, né? E uma massa de pão, eu vou estar mostrando aqui o mise en place mais de perto para vocês. Não vou estar falando da quantidade de ingredientes, que essa receita eu vou estar passando no WhatsApp, para a gente não se prender muito a números, né? Tanto grama disso, tantos gramas daquilo, e a gente focar realmente na nossa receita, tá? Vou virar aqui a minha câmera e vou estar mostrando para vocês. Nessa massa, a gente vai estar usando trigo, tá? A gente tem leite em pó, a gente tem açúcar, a gente tem margarina, o fermento, ovo e a água, tá bom? E aí, galera, eu queria falar um pouquinho para vocês da função, né, de cada ingrediente desse. Eu já vou passar para uma parte um pouquinho mais técnica, tá? É um pouquinho mais chatinha, mas eu acho interessante a gente entender, né, a função de cada um desses caras para a gente saber até como eles se comportam, né, e qual é a funcionalidade, a função deles aqui no nosso preparo para o tipo de resultado que a gente quer ter. Então, quando a gente entende a função dos ingredientes, eu acho que fica mais interessante porque a gente consegue balancear a nossa receita, né? Colocar ali a gramatura da nossa receita dentro do resultado que a gente quer atingir. Então, no caso dessa massinha de pão, que é para um salgado, que eu quero um salgado super macio, né, super levinho, a estrutura dela é dada pelo trigo, né, que é a base da nossa receita. E qual é a função do leite aqui na massa? Que eu já vi que várias massas de pão não vai leite, né? E eu posso ter um cliente ali que é intolerante à lactose, eu posso substituir esse leite, eu posso retirar esse leite? Pode. Qual é a função do leite aqui na massa do nosso salgado? A função dele é sabor, né? Ele vai entrar como um saborizante e também para ajudar o trigo a absorver mais água. O leite, ele tem uma enzima chamada lactase, aí já vai para o negócio aí mais da química, da biologia, né? Fica um pouquinho mais chatinho, mas ele tem essa enzima que ajuda o trigo a absorver mais água, né? E uma vez que o trigo absorve mais água, a gente consegue desenvolver mais glúten. Chego já nesse carinho aí do glúten e explico melhor para vocês, tá? O açúcar, qual é a função dele aqui no nosso preparo? É também dar sabor e dar cor. O açúcar que é responsável nos pães por deixar ele com aquela corzinha dourada, né? É a caramelização do açúcar quando o pão vai ao forno que faz com que ele fique mais douradinho, né? Fermento. Fermento é justamente o agente, né, que vai fazer com que o nosso pão cresça, né? Ele é uma levedura. Aqui no caso, esse fermentinho que a gente usa para estar fazendo pão, eu estou usando o fermento seco, né? Porque ele vem em pó. Esse fermentinho, o nome dele, galera, é Saccharomyces cerevisiae. Quem é esse cara? Ele é o mesmo cara que a gente usa, inclusive, para fazer cerveja, né? Qual é a função dele aqui no nosso preparo? Ele vai consumir açúcar. Esse açúcar, tanto é o açúcar que a gente adicionou, quanto o açúcar que já está presente no trigo, que é o amido, tá? Ele vai consumir açúcar e vai liberar gás carbônico. Isso aqui é uma matéria-prima viva, tá, galera? Esses carinhas estão vivos. Então, eles vão ser ativados quando a gente colocar na massa e eles vão começar a comer o trigo, né? Consumir esse trigo e liberar gás carbônico. É literalmente como se ele se alimentasse e soltasse pum na nossa massa. É basicamente isso, né? Só que a gente fala de um jeito mais bonitinho para não chocar vocês, né? Mas como aqui não tem esse negócio de rodeio, né? Então, basicamente isso, o fermento vai fazer isso, né? Ele vai comer o trigo, né? E liberar gás carbônico. É isso que faz com que o nosso pão cresça, tá? Aqui a gente tem o sal e a gente tem a margarina. A função da margarina é trazer umidade para a nossa massa, deixar a nossa massa mais molhadinha. E a função do sal é, além de dar sabor à nossa massa, controlar o fermento. Não deixar que esse cara se multiplique demais, tá bom? Água, a hidratação. Vamos começar a nossa... tem um ovinho também que eu esqueci. Ovo também, ele serve para dar estrutura, tá bom? Então, falei demais na função dos ingredientes. Acho que é importante, né, a gente saber, sim, a função de cada um dos ingredientes, mas falei aqui de um modo superficial. Depois a gente entra nesse assunto de uma forma mais técnica, até porque eu quero focar com vocês na receita em si, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu vou seguir um certo fluxograma, vamos dizer assim, eu vou seguir passos, que eles são passos básicos para toda a massa de pão. Então, a ordem que eu vou estar fazendo aqui, ela é muito básica e ela pode ser aplicada em qualquer tipo de pão que a gente for fazer. Nesse pãozinho aqui, que a gente vai fazer nossos salgados, num pão sovado,
né, no pão de leite. Então, assim, todo tipo de pão é esse preparo aqui. Então, eu tenho o trigo, eu já vou colocar aqui no trigo o meu leite em pó, tá? O meu açúcar e o meu fermento. Coloquei esses caras e aí eu vou mexer ele levemente aqui, só para dar uma leve incorporada nos ingredientes, tá bom? Mexi, pronto. Agora, sim, que eu posso estar adicionando os outros ingredientes. E se eu adiciono antes, Wellington? Se o sal entrar em contato com o fermento diretamente, ele pode matar o fermento, né? Ele mata o fermento por desidratação. E aí a nossa massa acaba não fermentando. Então, é muito importante a gente primeiro juntar esses caras aqui, para depois a gente adicionar os outros ingredientes para que o sal não venha, né, a estar matando eles, tá? Vamos acelerar, tá? Vamos lá. Mexi. O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso adicionar, vou até virar aqui minha câmera um pouquinho, só para... Deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu tripé, tá? Deixa eu até mostrar o meu tripé para vocês, que ele é um tripé moderno, tá? Vou virar aqui ele, pronto, virei o meu tripé. Vou apoiar ele aqui. Pronto, agora sim, olha aí. Agora a visão 4K praticamente. Vou colocar agora o meu amigão ovo, tá? Coloco o ovo. E vou colocar aqui também um pouco da minha água, tá bom? Ovo e um pouquinho da minha água, não toda a água, tá? Qual é a quantidade de água? Eu vejo que algumas receitas falam que a água é para dar o ponto. Como é que eu sei isso? Então, a gente vê o ponto justamente de uma forma mais visual, tá? Ela tem que estar numa textura firme, mas porém um pouco ainda pegajosa na mão. Esse é basicamente o ponto, mas a gente vai ver aqui o ponto visualmente, né? Ele é justamente um ponto que a gente precisa conhecer. Então, a quantidade de água, ela vai depender, por quê? Porque cada trigo, ele absorve água de uma forma diferente. Então, tem trigo que absorve muita água, tem trigo que absorve pouca água. Então, pode ser que numa receita que você faça hoje, ele pegue 200 gramas de água, amanhã você faça a mesma receita e ela já peça 230 gramas, um exemplo, entendeu? Isso acontece justamente porque cada trigo, né, absorve um pouco de água diferente. Vendo a textura, como vai ficar a massa, fica mais fácil de entender mais ou menos a quantidade de água que a gente precisa colocar, né? Então, coloquei aqui a nossa aguinha, né, e o nosso ovo. E vou começar a incorporar os ingredientes, né? Vai na mão mesmo, né? Faz um pouquinho de sujeira, não tem problema aqui nessa etapa. E isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pré-hidratando a minha farinha, né? Por que, Wellington, que você está fazendo isso? Por que você não colocou logo a manteiga e o sal aí? Porque se eu coloco logo a manteiga e o sal, a manteiga ela vai hipermeabilizar, ela vai criar uma camada ali no meu trigo, impedindo que ele absorva água. Aí pode dar errado a minha massa, porque ela pode não vir a desenvolver o tal do glúten, que eu vou já chegar lá, tá bom? Então, sempre a gente começa, né, dos ingredientes líquidos com a água e depois, como eu já hidratei aqui, já consegui parte dessa farinha já fazer uma certa maçaroca, né? Ela ainda não está uma massa bonita, não está uma massa uniforme, tá? Olha como ela tá. Uma maçaroca ainda, tem algumas partes ainda secas, umas partes que já estão líquidas, mas aqui eu deixo ela primeiro assim para ela dar uma leve hidratada e agora eu vou colocar o meu amigão sal e a margarina. Coloco esses dois aqui e a sujeira é grande mesmo, a gente suja a mão. Cozinha é isso, né? Não tem muito o que fazer, tá? E aí volto a misturar essa massa. Nesse período aqui, galera, eu só estou misturando a massa, ainda não estou sovando a massa, tá? Só estou misturando a massa. E aí eu vou misturando a massa, já estou vendo que só de eu ter colocado a margarina, eu já percebo que a massa já está mudando de estrutura, né? Ela já está ficando uma massa mais lisinha, uma massa que já está mais molinha, tá? Já começou a desgrudar um pouco da minha mão, ainda está um pouco pegajosa, entendeu? Porém, ó, ela tá uma massa que ainda eu percebo que ela tá um pouco firme. Então eu vou colocar mais um pouquinho de água, só um pouquinho mesmo. Coloquei um pouquinho de água, vou voltar a mexer. Sempre que a gente for adicionando água no preparo da nossa massa, a gente sempre tem que ter muito cuidado, porque se faltar água, não tem problema, se a nossa massa ficar um pouquinho mais firme. Agora, se passar a água demais, aí sim que mora o problema.
Porque um pão, a gente nunca pode regular com trigo, né? Tem gente que às vezes a massa fica molinha, começa a botar trigo, começa a botar trigo, começa a botar trigo, e aí o que você fez? Você desbalanceou a sua receita. Então, você tem uma receita que tem uma quantidade de manteiga X, uma quantidade de açúcar X, de leite em pó X. Quando você adiciona mais farinha, você desbalanceou tudo. Porque todos esses ingredientes foram pesados com base naquela quantidade de farinha que você começou, tá bom? Então, é muito importante não errar aí nessas proporções. Então, cheguei no ponto da minha massa. Olha como minha massa fica. Uma maçaroca, ó, é preguenta, tá? Vou até deixar mais próximo, ela é bem preguenta. Ela é meio molenga, tá? E você começa a pensar, nossa, Wellington, isso aí não vai dar certo. Já tô vendo que não vai dar certo. Tá muito pegajosa. Posso colocar mais trigo? Não, nunca. Todo pão, tá? A gente dá o ponto dele com a sova, que é o que a gente vai fazer agora. Então, a massa nesse pontinho que tá, não boto farinha na bancada nem nada. Eu vou simplesmente começar a sovar essa massa até ela desgrudar completamente da minha mão. Quando ela não estiver grudando mais, essa massa já está pronta, tá bom, pessoal? Então, e qual é o movimento que a gente faz para sovar? Palma da mão, encaixa na massa e aí a gente estica. Volta, palma da mão e estica. E esse movimento, a gente vai repetindo ele por várias vezes. Tem gente que sova da seguinte forma, pressionando a massa. Tá certo? Não tá. Por quê? A gente não consegue sobrepor, ó, uma massa a outra agregando os ingredientes, né? Então, a gente realmente precisa dar esse movimento de esticar a massa, né? Trabalhar ela dessa forma, sempre esticando, voltando, para que a gente desenvolva glúten. Wellington, o que é o diacho desse tal de glúten que todo mundo fala aí? Tem gente que não quer pão com glúten, quer pão sem glúten. Tem gente que é celíaco, que tem intolerância a esse cara, não pode comer esse cara de jeito nenhum. O que é isso? O glúten, galera, ele é como se fosse uma liga, vamos dizer assim, que ele é desenvolvida por conta de duas proteínas que eu tenho aqui dentro. A gluteína e a glutamina, tá bom? Opa, perdão. A gluteína e a gliadina. Tá? Essas duas proteínas. Porque não me estranho, tu precisa decorar? Não. Tá? Só precisa saber que essas duas proteínas existem, elas estão presentes aqui e elas formam uma liga elástica, que é essa liga, chamada de glúten, que vai dar todas as características que meu pão precisa. Então, tudo que você vê no pão, de uma casquinha crocante, de um miolo macio, de uma massa que cresce com elasticidade, vem desse cara aqui. Esse glúten, que ele é responsável por deixar a nossa massa mais macia. E a gente desenvolve esse cara justamente com esse processo aqui, ó, de sova, tá? E esse processo de sova aqui que é responsável por deixar o nosso pão macio, tá? Então é muito importante sovar a massa pelo tempo que ela pedir, tá? Até que ela fique macia. Wellington, olha, minha massa como ela tá ainda, toda grumosa, né? Toda feinha. Então preciso de quê? Preciso desenvolver mais glúten aqui. Se eu for mexer essa massa na mão, eu vou passar aqui com vocês em torno de uns 15 minutos aqui suando, né? Vai chegar uma hora que minha respiração aqui não vou aguentar mais, não vou conseguir terminar a aula, vou ficar ofegante, porque eu não tenho mais idade para isso. Então, assim, a massa eu já tenho uma pronta. Então, assim, Wellington, preciso sovar por quanto tempo? Galera, do jeito que tá aqui, eu já consigo ter um pão. Quanto mais glúten eu desenvolver, mais macio, mais delicioso vai ficar esse pão. Então, eu podia sovar aqui pelos 15, 20 minutos, não tinha problema, tá? Até ela ficar super macia, tá bom? Ou então parar nesse estágio. Vou mostrar uma próxima massa aqui para vocês, que eu já sovei na mão também, antes de começar. 10 minutinhos sovando a massa. E vou mostrar para vocês como ela ficou, a textura que ela ficou. Só um minutinho. Marrei aqui num plástico de um filme, tá? Mesma massa, mesma receita, tá? Essa aqui já está sovada e essa aqui ainda precisa de sova. Aqui é a diferença delas duas, ó. Conforme a gente vai sovando, a gente vai conseguindo dar elasticidade na massa, tá bom? Questão de 10 minutinhos de sova na mão. Wellington, quero fazer, tem uma batedeira que eu consigo bater massa, ela tem uma potência bacana, e eu queria fazer o pão nela, porque eu vi que tem gente que faz pão na batedeira. Consigo fazer? Consegue. O que você vai usar? Você vai usar esse batedor aqui, que vier da tua batedeira, tá? Que é o batedor de gancho. Para quem tem a batedeira, aquela planetária,
normalmente ela vem com esse batedor aqui, que é o gancho, tá bom? Então, batendo no gancho, você consegue tá batendo massas pesadas. Porém, quem tem a batedeira e usa a batedeira no dia a dia para estar fazendo bolo, para estar finalizando o bolo com chantilly, eu não recomendo, né, fazer isso, porque realmente as batedeiras elas não são feitas para isso. Eu acho mais interessante fazer na mão, eu acho que na mão é uma terapia. Brinquei aqui que demora muito tempo, às vezes demora um pouquinho mais de tempo mesmo, mas é legal de fazer na mão, tá? E a batedeira, como ela não aguenta, né, essa potência de bater o pão, pode chegar que com o tempo a sua batedeira ela diminua a validade dela, né? Ela vem a queimar com mais facilidade. Então, se é um equipamento que tu usa no teu dia a dia, para a sua renda, para o teu trabalho, eu não aconselho estar fazendo pão nele, tá? Eu acho mais interessante fazer na mão, porque a gente consegue ter um resultado bacana também, tão bom quanto um pão que a gente compra na padaria. Isso é possível, sim. Basta ter um pouco de paciência, um pouco de calma ali que a gente consegue fazer, tá? E te dar um resultado excelente. Vou estar mostrando para vocês o tal do glúten. Vou cortar um pedacinho da massa que eu já sovei, tá? Tá aqui a massinha. E eu vou começar a abrir essa massinha, né? Vou começar a abrir. E perceba, ó, conforme eu vou abrindo a massinha, ela vai abrindo, ó, e vai ficando bem elástica. Chega uma hora que eu consigo até ver uma parte da massa que tá fininha, feito um véu. É esse véu que a gente chama de véu de glúten, tá? É isso aqui, ó, que é o tal do nosso glúten, né? Um véuzinho bem fininho, ó, a gente consegue esticar bastante a massa, a gente tem essa elasticidade justamente pela sova. Vou pegar a massa que eu não sovei, ó. Essa aqui é a massa que eu não sovei e eu vou tentar abrir ela com vocês com o mesmo cuidado que eu estava tendo a outra. Ela já começou a rasgar, tá? Isso por quê? Porque não desenvolvi glúten nela, tá bom? Então, chegou a massa nesse ponto aqui, já tá prontinha para vocês fazerem os salgados e os pães que vocês quiserem, tá bom, galera? Então, o ponto é basicamente esse aqui. O que eu preciso fazer agora, Wellington? Agora a gente vai modelar os nossos salgados, tá? E como é que a gente faz a modelagem desses salgados? Aí vai a dica para vocês. Na confeitaria, na panificação, nessa parte de salgado, a gente tem um tamanho padrão normalmente para salgados, para doces, tá? E esse tamanho padrão é interessante porque ele vale para quase tudo relacionado à refeição de monoporções, ou seja, uma porção individual para uma pessoa. Essa porção, ela se dá por 100 gramas. Então, sempre que a gente for trabalhar com doce individual, né, o doce que uma única pessoa vai comer, a gente pode adotar a porção de 100 gramas. Então, Wellington, se eu vou fazer um salgado, tá? Esse salgado é para uma pessoa, então, no total, ele vai ter 100 gramas. O que eu faço? Vocês vão modelar a massa de vocês para que a cada fraçãozinha de massa que a gente vai tirar tenha um total ali de 70 gramas. Mas por que 70 gramas se o total é 100? Porque tem um recheio também. Então, a gente coloca 70 gramas de massa para 30 gramas de recheio, ou 60 gramas de massa para 40 gramas de recheio, tá? Sempre para que no total a gente tenha os 100 gramas, tá? Então, falei aqui da parte técnica, falei o embromation aí da questão dos números, né? E vamos lá para o que interessa. Vamos fazer a modelagem, vamos fazer o nosso salgado, tá bom? Então, agora sim, eu posso começar a trabalhar com trigo. Vou pegar o meu trigozinho que eu deixei aqui dentro, tá bom? Trigo na bancada, pouco trigo mesmo, só realmente para a nossa massa não colar na nossa bancada, tá? Vou colocar a massinha na bancada, vou enrolar a minha massa, vou fazer um rolo com essa massa. E aí, minha balancinha aqui do lado, e eu vou começar a dividir a nossa massa em pedacinhos ali dos 70 gramas que eu quero, tá? No caso, galera, o interessante é realmente pesar, né? Pedacinho por pedacinho, tá? Eu não vou estar pesando para estar acelerando aqui o processo com vocês, mas vamos simular que a gente pesou, tá? E aí a gente está dividindo a nossa massa em fraçõezinhos ali de 70 gramas, né? Dividi a minha massa toda, e agora o que eu posso fazer? Aqui é de acordo com o que manda a criatividade, galera. Então, a nossa massinha está pronta, basta a gente rechear. Depois que a gente rechear essa massa, a gente pode estar recheando ela com frango desfiado, a gente pode estar recheando ela com calabresa. Eu vou mostrar algumas versões aqui para vocês, né, que fica interessante, até no recheio quanto na finalização. Para um salgadinho comercial mesmo, para a gente estar fazendo na nossa venda em casa, para a gente estar colocando na nossa confeitaria, seja o que for, tá? Até para a família comer também. Então, vamos lá. Tenho as massinhas aqui já todas divididas, tá? Para tornar aqui o meu trabalho mais organizadinho, eu vou bolear as massinhas e deixar elas aqui no cantinho. Como é que eu faço essa questão de bolear, Wellington? Mão,
no formato de um gancho, tá? Fecha o formato da mão como se fosse um gancho, coloco a bolinha no centro, levo ela para a bancada e começo a bolear, ó, com a mão no formato de gancho, tá? Vou pressionando ela e girando. E aí ela vai ficar uma bolinha perfeita, tá? Para que serve esse bolear, Wellington? É a pré-modelagem do nosso salgado. Ele serve para dar um pouco de tensão para a nossa massa, né? Deixar essa nossa massa um pouquinho tensionada. Isso ajuda na hora dela fermentar e na hora também dela ir ao forno, tá, galera? Porque ela dá um boom no crescimento, né? Ela cresce um pouquinho mais quando a gente faz uma boa tensão na nossa massa. Então, boleei aqui nossos salgadinhos. Vou deixar aqui alguns de lado. Vou mostrar a imagem aqui para vocês de cima, para ver como é que tá, até porque a câmera fica menor. Deixei aqui umas massinhas já separadinhas, tá? Pego o meu salgadinho, formato de pinça, tá? E aí, ó, giro, tá? Ó, sempre pressionando a massa para baixo, que aí a massa vai sozinha mesmo, ó, com o atrito, vai virando uma bolinha, tá? E aí a gente deixa de lado. Vamos aqui no próximo aqui também. Virou uma bolinha, deixa aqui de lado. Preciso me preocupar, Wellington, com essa bolinha, para ela ficar uma bolinha perfeita? Não, é realmente um padrãozinho mesmo, só para a gente trabalhar de uma forma mais organizada e dar um pouquinho de tensão nessa massa aqui. Vai ficar até um pouquinho mais fácil da gente estar fazendo o nosso salgado, tá? Pessoal, o que pode acontecer também com a massa de vocês? Assim que vocês prepararem a massa, depois que vocês sovarem, se vocês sentirem que a massa de vocês não está tão maleável, né, tá um pouco rígida, passa um plástico filme nela e leva ela para a geladeira, deixa descansar por umas meia hora, mais ou menos, tá? Que é o suficiente para ela relaxar, voltar a ficar elástica e a gente conseguir modelar os nossos salgados novamente. Eu tinha já um salgado preparado que eu tinha já colocado no forno, tá? E aí, olha como eles estão. Eles já deram uma boa crescida. E eu queria fazer o que com vocês? Antes de modelar os salgados. Eu queria finalizar esses salgadinhos aqui, a gente colocar para assar, e aí a gente vai lá modelar os salgados, que é o tempo que eles assam. E eu consigo mostrar na aula de vocês ainda hoje, eles assados, tá bom? Eu fiz aqui calabresa, eu fiz bacon com queijo, eu fiz um enroladinho de salsicha, tá? Então, vamos finalizar esses caras para a gente colocar para assar, e aí a gente volta lá para modelar eles e eu postar esse processo de modelagem aqui para vocês, tá bom? Então, vou pegar aqui meus salgadinhos aqui que já estão finalizadinhos. E percebam, galera, essa fraçãozinha de massa é a mesma que essa que está aqui do lado, tá bom? Essa massinha é a mesma dessa. E o que aconteceu, Wellington? Ela cresce. A gente coloca elas, a gente vai modelar, eu vou mostrar esse processo para vocês. A gente vai colocar os nossos recheiozinhos que estão ali. Vamos colocar ela na nossa assadeira e ela vai descansar por aproximadamente 1 hora até ela dobrar de tamanho. Veja que ela dobrou de tamanho, tá? Então ela está pronta para ser assada. Então, para todos os salgadinhos que a massa é fermentada, a gente vai rechear e vai deixar eles descansando até eles dobrarem de tamanho, tá? Então, vamos lá finalizar o nosso salgadinho. Vou colocar a câmera aqui, vou apoiar aqui. Vocês aqui, de lado, show de bola. Estou aqui, vou tirar essa massa aqui da bancada para ficar mais fácil. Vou virar aqui meus salgadinhos. Vamos finalizar primeiro. Para eu finalizar, esqueci só um detalhe super importante, né? Ligar o forno. Senão a gente não finaliza nunca esse negócio. Espera ainda. Pronto, deixa eu ver se já ligou. Ligou. Vamos lá. Pronto. Tá aqui os nossos salgadinhos. Vamos finalizar eles. O que a gente precisa fazer para finalizar? Do jeito que eles estão, eles já podem ir ao forno. Eles vão sair do forno douradinhos. Mas eu quero melhorar o aspecto deles. Então, a gente vai fazer aqui aquela misturinha básica de gema com água, tá? No meu potinho aqui, eu já tenho um pouquinho de água, coisa pouca mesmo. Eu vou pegar uma geminha, tá? Deixa eu virar até aqui o celular para vocês, tá? Vou pegar o meu ovo, tá? Vou tirar aqui a minha clara e vou colocar apenas a gema aqui no nosso potinho. Wellington, precisa peneirar a gema para fazer isso? Porque eu vi que aquela películazinha da gema, ela dá cheiro. Não, galera, não precisa peneirar. E a película do ovo ali, né? Aquela películazinha da gema, na verdade, ela não dá cheiro.
o que acontece, né, em relação àquela película é que ela fica realmente, ela marca, né? A única coisa que ela pode fazer é marcar teu bolo, deixar teu bolo com as pintinhas amarelas, mas cheiro não dá. Quando a gente tem um produto com cheiro forte, normalmente esse cheiro é o cheiro do ovo. E a única coisa que a gente faz para evitar o cheiro do ovo, ou é colocar alguma essência, uma baunilha, uma raspa de limão, ou então realmente usar um ovo muito novo, tá bom? Então tenho aqui a nossa geminha batida, gema com um pouquinho de água, né? Conhecida como egg wash. Sempre que vocês virem em livros, em revistas, seja o que for, vai falar disso aqui chamado de egg wash, tá? Eu vou pegar o meu pincel e vou pincelar em cima dos nossos salgados. Esse aqui é o meu pincel, ele é ultra moderno, tá? Não tirei onda da minha cara. Esse pincel aqui eu trouxe de São Paulo, ele é um pincel, né, que eu importei de lá, tá? E ele é isso que vocês estão vendo, né? Ele é tecnológico, se vocês não conhecem, não posso fazer nada. Tá? Então, assim, eu vou pincelar aqui o meu salgado, pincelei aqui as minhas bolinhas, tá? E aí, o que eu vou fazer? Para decoração, galera, para não ficar um negócio também tudo igual, tá? Eu vou marcar o meu salgado, cada salgadinho, de uma forma diferente, com uma decoração diferente. Isso vai ajudar com quem for vender o salgado, para quem vai estar lá no atendimento, ou para a gente mesmo, na hora da gente vender o nosso produto, a que a gente saiba, né, quais são. Porque, um exemplo, aqui eu fiz formatos diferentes, mas vocês podem fazer um formato só para todos os salgados, deixar todos eles quadradinhos, todos eles redondinhos, e mudar apenas a decoração. Então, eu vou virar aqui vocês e vou vir aqui. Aqui o enroladinho de salsicha, não dá para errar, né, porque é salsicha. Né? A salsicha sai do salgado aí, dá para ver. Então, eu vou pegar um pouquinho também, só para fazer um charme. Eu vou pegar um pouquinho de alecrim fresco, tá? E vou colocar aqui por cima, né? Só para dar um charminho mesmo no nosso salgadinho de salsicha, né? Eu tenho esse aqui, que é de bacon. Para esse de bacon aqui, eu fiz uma misturinha aqui que eu achei super bacaninha aqui, ó, que é pimentão, cebola, tomate, tá? Esse mix aqui de verdurinhas. Vou pegar esse mix e vou colocar aqui por cima para dar uma corzinha nele aqui, para ficar ele bem diferentinho, para dar uma corzinha bacana. Esse aqui eu esqueci de passar a gema, ó, veja só. Nossa, velho, show de bola. Deixa eu passar a geminha aqui, porque esse aqui eu esqueci de passar a gema. Olha como o pincel é tecnológico, galera. Eu sei que vocês estão com inveja, tá? Pode falar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a minha verdurinha em cima dele, tá? Finalizei os meus de bacon. Esses aqui eu fiz de bacon com queijo. Esses aqui eu tenho o de calabresa. Pro de calabresa, o que eu posso fazer? Posso estar colocando aqui em cima dele. Passei já a minha gema, tá? Vou até repassar aqui para dar um acabamentozinho melhor, sem preguiça, tá? Pro meu de calabresa, vou estar colocando também um pouquinho do alecrim. Deixa eu botar mais alecrim seco aqui. Vou estar colocando também um pouquinho do alecrim, mas eu vou colocar em cima dele a minha calabresinha, que eu tenho aqui fatiada, tá? Vou colocar a minha calabresinha para eu estar marcando meus salgadinhos de calabresa, né? Para aí a pessoa que for vender o meu salgado, né? Saber aí que eu tô, que esse salgadinho aqui é o salgadinho de calabresa. Deixa eu virar até aqui, pronto. Feito isso, tem os meus salgadinhos todos marcadinhos aqui. Tem a minha enroladinha de salsicha, tem o meu de bacon e tem o meu de calabresa. Pode ser o recheio que for, tá, galera? Forno pré-aquecido, 10 minutinhos. Vou só abrir a porta do forno aqui, porque com uma mão só fica difícil. E vamos levar o nosso salgadinho para assar. Ele vai ficar no forno aí em torno de 30 minutinhos, tá? Até... vocês aqui a modelagem dos salgadinhos, né? Já que lá eles já estavam prontos, eu quero mostrar como é que a gente faz para rechear e para modelar esses carinhas aqui. Então, pego o meu salgadinho. Primeira coisa que eu vou fazer é enfarinhar a minha bancada. Nesse momento que a massa já está pronta, aí não tem problema eu colocar farinha na bancada. Mas antes da massa estar pronta, aí a gente evita, tá bom? Então, eu vou pegar a minha massinha, vou colocar na bancada. Com as pontas dos dedos, eu vou apertando, tá? Melo até o dedo na farinha para ficar mais fácil ela não grudar. E vou abrindo a nossa massa. Como se eu fosse fazer uma pizza, mas eu deixo ela esticadinha, tá? Faço um pastelzinho aqui com a nossa massa. Então, coloco a massa na bancada, dou essa esticadinha e agora eu vou brincar com os recheios. Primeiro recheio que eu vou estar colocando aqui
dentro da nossa massinha é o nosso recheio de calabresa. E eu tenho aqui o meu recheio de calabresa. Olha como o meu recheio de calabresa tá. Tá porcionadinho no saquinho. Por que isso, Wellington? Para que isso? Porque eu acho, galera, que a mise en place, né, o que é essa mise en place? Essa organização, né, esse preparo da receita, não necessariamente precisa ser feita na hora, quando a gente já está executando a receita. Ela pode ser feita antes. Então, o que eu faço já? Aqui eu tenho um delivery, né, que é o delivery de nhoque. Né? Eu vendo uma comida chamada um prato italiano, né? Vocês podem até seguir meu delivery também, lá no Instagram, nhoque cozinha, tá? Nhoque.cozinha. Vou mandar para vocês, vou fazer o meu marketing, tá? Comprem nhoque. Então, o que eu faço? Eu já deixo o meu preparo já prontinho. Aqui eu tenho 50 gramas de calabresa. Obviamente que eu não vou usar toda aqui no nosso salgado, né? Vou fracionar aqui para os meus salgadinhos. Mas o que vocês podem fazer? Meu salgado, Wellington, eu uso 30 gramas. Então, tem uns saquinhos que vendem que são até menores, e aí você pode fazer várias porçõezinhas já de 30 gramas e deixar guardadinha. Porque daí, no dia que você for fazer um salgado, você não precisa estar fatiando a calabresa, você não precisa estar fritando o bacon. Aqui já tem o bacon pré-fritinho também, ele já está fritinho. Então, não precisa fazer isso, tá? Já fica tudo porcionadinho, tudo preparadinho, para que quando você for fazer sua produção, você ganhe tempo, né, de preparo. Isso aqui eu tiro um dia para estar fazendo isso aqui e eu tenho produto para o mês inteiro, porque ele fica congelado. Então, não tem um problema. Na hora que eu vou usar, deixo ali na geladeira descongelando e retiro na hora que eu vou usar, tá bom? Então, vamos lá. Abri aqui o meu saquinho. Pego a minha calabresa e vou espalhar todinho aqui no meu pãozinho. Coloquei ela toda no pão, vou até aproximar a câmera aqui para vocês verem, tá? Vou até virar a câmera, né, Wellington? Inteligente. Coloquei ela todinha no meu pão e eu vou fazer o quê? Vou enrolar, tá? Pode ser mais recheio, pode caprichar mais em recheio. Como a gente está trabalhando com recheio seco, no caso, a gente não tem muito molho aqui, não tem problema a gente colocar uma quantidadezinha maior, tá? Fiz aqui, ó, enrolei a minha trouxinha, deixo aqui de lado. Wellington, não tô achando legal simplesmente ele assim. Eu quero dar uma decorada nesse cara. O que eu faço? Na massa mesmo, eu quero decorar ele. O que você pode fazer? Ó? Uma dicazinha que eu dou, que tem muita gente que faz, que eu acho que fica bem bonitinho também. Pega uma massinha, tira um pedacinho dessa massa, tá? Vou enrolar ela, vou até virar minha câmera aqui melhor, pronto. Vou enrolar ela aqui na bancada e vou fazer uma cordinha, tá? Fiz uma cordinha, faz uma cordinha fininha, tá? E mais longa. E aí, com o seu salgadinho já modelado, que tá aqui, a gente vai pegar essa cordinha, passar por baixo e a gente vai enrolar aqui, ó, o nosso salgado, tá? E a gente vai fazer voltinhas no nosso salgado, ó, com a própria cordinha de massa, tá? Dá um efeitozinho bacana e quando ele for fermentar, vou até virar a câmera de novo, quando ele for fermentar é que a gente vai perceber como ficou esse formato, né? Como fica diferentinho o formato. Podia ter sido em todo enroladinho, né? Ia ficar um efeitozinho bem bacana, né? Então, fiz aqui o meu de calabresa, né? Tenho mais duas massinhas. Processo o mesmo, tá? Abre a nossa massinha. Tá dando para vocês verem legal? Tá dando para ver aí? Vou esticar. Pronto. Coloco a minha massinha. Tenho a minha outra massinha aqui que eu vou fazer de calabresa também, tá? E aí, Wellington, quero brincar com esse recheio de calabresa. Não quero fazer só calabresa. Então, eu tenho esse preparozinho que eu preparei para estar colocando na decoração. Vou estar usando ele também para o nosso recheio. Então, vou jogar aqui no recheio, tá? Dessa vez, vou pegar um queijinho de coalho. Vou estar colocando aqui no interior do nosso salgadinho. E o restante da calabresa que sobrou. Completo aqui com a calabresa. E enrolo. O processo é o mesmo, né? Para todos que forem esse formatinho aqui do de calabresa, tá? Fiz as trouxinhas, deixo de lado. Agora eu vou mostrar um efeitozinho diferente, né? Um formatinho diferente dos que eu já tinha feito ali
no forno, né? Vamos fazer uma trança, né? Um mais trançadinho. Como é que funciona esse? Eu vi uns que são trançadinhos, né? Que eles completam um por outro. Então, vamos fazer esse num enroladinho de salsicha, que fica bem bacana. Uma massinha, tá? Dessa vez eu vou precisar da ajuda de um rolo, porque eu quero abrir um pouquinho mais e de uma forma que ele fique mais uniforme, né? A abertura do salgado fique mais retinha, fique mais certinha. Farinha na minha bancada. Vou pegar uma trouxinha de massa, tá? Vou colocar na bancada e vou estar abrindo com o meu amigão bolo de massa, tá? Vou abrir ele até ele ficar mais ou menos umas 3 vezes na lateral o tamanho da minha salsicha. Então, ele tem que passar umas 3 vezes do tamanho da minha salsicha, tá? Então, abri ele aqui, deixa eu centralizar aqui para vocês conseguirem ver melhor. Vou pegar meu amigão salsicha, eu vou colocar aqui no centro, e aí eu percebo o seguinte, quando eu coloco ele no centro, vou virar a câmera aqui para vocês verem melhor, né? Eu me preocupo muito com a estética desse cara, então quero que ele fique bonitão. Eu percebo, ó, que ele está passando um pouco da salsicha, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou consertar essa emenda. Sai, salsicha, não briga comigo, não. Vou consertar essa emenda. Então, vou retirar o topo e vou retirar a parte de baixo, tá? Retiro esses dois. Para que, Wellington? Porque eu quero que as pontinhas da minha salsicha passem do meu salgado, tá? Pronto, agora sim. Agora eu tenho as pontinhas que elas vão passar. O que eu vou fazer agora? Vou pegar a minha massa e vou fazer cortes aqui na lateral. Ó. 1, 2, 3 e vou fazendo os cortes até eu finalizar toda a massa. Cortei todo esse lado. Agora eu vou vir aqui para o lado de cá, tá? E vou cortar também. Então, vou cortando aqui. E são essas tirinhas aqui, galera, que a gente vai conseguir fazer o trançado. Como eu não vou conseguir fazer o trançado com a mão só, vou apoiar aqui o celular. Show. E o que a gente vai fazer aqui agora? Então, vou centralizar aqui a salsicha novamente. Pronto, salsichinha no centro. Então, eu tenho aqui na pontinha. Espera aí que esse aqui não cortou. Tô só acertando aqui os cortes, tá? Pronto. Tenho aqui a tirinha de salsicha. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa primeira tirinha e vou passar por dentro, tá? E aí eu pressiono quando chega aqui. Pego essa outra tirinha e passo ao contrário, como se eu fosse fazer um cadastro. Vou pegar meu celular aqui para vocês verem melhor. Então, peguei essa tirinha, passei para cá, essa passei para cá. Pego a próxima tirinha, coloco para dentro, pressiono, pego essa tirinha e sempre indo nessa direção, né? Ele descendo, ó. E vou repetindo esse processo como se eu estivesse fazendo, ó, um cadarço de sapato, tá? Nela todinha, e aí eu consigo fazer toda uma trancinha envolvendo a salsicha. Vocês entenderam, né? Tá difícil de fazer com a mão só, mas o processo é esse, tá? A gente vai fazendo toda essa trancinha, tá? Deixa eu apoiar o celular lá novamente, senão não vou conseguir terminar. E aí, a parte de baixo, eu vou fazer de forma contrária, tá? Pego essas duas, junto e fecho sempre, fechando aqui atrás, aonde o salgado vai estar em contato com a forma, tá? Para que o nosso detalhe ele não venha a se abrir, tá bom? E aí eu consigo fazer a minha trançazinha no salgadinho de salsicha. Todos esses efeitinhos que a gente faz, galera, eles só vão ser perceptíveis quando a gente fermentar o nosso salgadinho, tá bom? Então, assim, a gente sempre vai conseguir ver em qual formato, assim, quão bonitinho vai ficar o nosso salgado depois que ele fermentou e assou. Fica um pouquinho estranho, mas quando eu tirar o salgadinho ali do forno, vocês vão ver como fica mais bonitinho, tá? Então, vamos fazer aqui, para finalizar, os nossos de bacon. O bacon é a bolinha. Como é que eu faço para rechear essa bolinha, Wellington? Pego a minha bolinha de massa, vou abrir ela como se ela fosse uma pizza. Então, vou abrir ela redondinha, ó. Abrir ela redondinha, tá? E aí eu vou colocar o meu amigão bacon no centro.
Vou colocar o bacon. E vou colocar também o queijo coalho, tá? Para dar aí um contraste bacana aí com o bacon. Coloco eles dois no centro e o que eu vou fazer? Vou vir aqui com a minha massa e vou fechando ela, tá? Vou até botar aqui mais próximo. Venho aqui com a minha massa e começo a fechar ela como se eu fosse fazendo uma trouxinha, tá? Fecho ela todinha aqui como se eu fosse fazendo uma trouxinha. Vou fazendo a trouxinha e vou apertando, sempre apertando. Vou apertando até eu cortar essa massa. Isso faz com que feche a massa 100% e ela não venha a abrir, tá? Coloco na bancada. Lembra do formatinho para fazer o boleado? É isso que a gente faz agora. A gente boleia ela para ela voltar a ficar redondinha. Então, ficou redondinha, a gente coloca agora aqui de stand-by. Vamos fazer mais uma vez? Massinha na bancada, vamos abrir a massinha, né? Deixa ela toda redondinha. Deixamos a massa redonda, tá? Agora a gente vai colocar o nosso amigão bacon. Colocamos o bacon, queijo. Tem que ser esse recheio, Wellington? Não. Não é o recheio que vocês quiserem, né? O recheio da preferência de vocês. Lembrando que sempre recheio seco, tá bom? Se for trabalhar com frango desfiado, trabalha com o frango mais sequinho possível. Porque se tiver água, essa água, além de deixar a massa com uma certa umidade por dentro, a água vira vapor, né? Quando ela é aquecida, né? Quando ela está em altas temperaturas. E esse vapor, ele vai querer sair por algum canto. Então, pode acontecer de rachar o salgado, né? Dele estourar no forno. Isso acontece porque esse vapor tentou sair, né? Não teve ali nenhum espaço de corte para ele, e aí ele fez uma fissura ali no salgado e saiu. Então, recheei, tá? Vou fechando aqui como se fosse uma trouxinha. Fiz a minha trouxinha, apertei, pressionei e girei para cortar. Esse cortezinho faz com que a gente sele totalmente aqui, né? E não venha a abrir. Boto na bancada, giro mais um pouquinho, e aí tenho a minha bolinha. Agora vamos fazer um pouquinho diferente, né? Vamos fazer um aqui. Vou fazer uma mescla aqui do que eu já tenho para a gente fazer um salgadinho um pouquinho diferente. Então vamos lá. Eu tenho aqui 3 bolinhas de massa. Eu vou separar 3 bolinhas de massa para eu fazer esse salgadinho aqui agora. Vou pegar a farinha de trigo e vou passar na bancada, tá? Vou pegar meu rolo de massa. Deixa eu tirar essas coisinhas aqui, que estão as coisinhas aqui que vocês não estão vendo, mas estão me atrapalhando. Deixa eu tirar aqui. Pronto, liberei espaço aqui para mim. Vamos lá. Vou abrir aqui a minha massa. Tirei aqui. Ok, agora eu tenho espaço para trabalhar. Bolinha na bancada. Joguei minha massinha. Vou abrir a minha massinha como eu abri o meu salgadinho de salsicha, né? Vou abrir ela como eu abri o salgadinho de salsicha, mas dessa vez eu quero abrir ela mais fininha, tá? Quero deixar ela bem mais fininha. Então, abri aqui o meu salgado. Foi. Abri o primeiro. Vou fazer um pastelão desse. Vou deixar aqui de stand-by. Vou abrir o próximo. Farinha na massa. Sempre que estiver pregando, galera, farinha, tá bom? Tá pregando, a gente coloca um pouquinho de farinha. Nesse processo aqui de modelagem, né? Não precisa colocar quando a gente está fabricando a massa, né? Quando a gente está sovando a massa. Segundo, vou deixar aqui em cima e agora eu vou para o terceiro. Farinha na bancada e vamos abrir o nosso pastelão. Tá pregando, coloco aqui a farinha que já está na minha própria bancada, dou uma enfarinhada nele e volto a abrir. Pronto, tenho 3 pastelões aqui, né? E o que eu vou fazer agora? Deixei um pastelão aqui, vou fazer agora uma brincadeira aqui com todos os recheios que eu tenho. Então, vou colocar aqui esse que sobrou da decoração, um pouquinho só dele. Vou colocar um pouquinho do bacon, tá? Vem aqui comigo. Vou pegar um molhinho de tomate, tá? Para fazer um salgado já numa pegada de pizza.
Molho de tomate, sempre pouquíssimo, 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 para não umedecer demais o salgado. Então, tenho aqui um molhinho, desses molhinhos prontos, tá? Vou colocar aqui só um pouquinho mesmo no meu salgado. Pronto, só uma camadinha que eu fiz aqui com molho. Coloquei meu bacon, tá? Vou vir com a outra massa e vou colocar por cima. Coloquei por cima, fiz a minha segunda camada. Mesma coisa. Vou colocar um pouquinho do meu molho. Só um pouquinho. Vou vir com o preparozinho de legumes que eu preparei. Bacon, novamente. Tá? Vou colocar o restante de todo o bacon. Vou colocar a minha calabresa. Tá? E aí pode caprichar na calabresa, pode colocar uma quantidade bacana de calabresa. Tá? Coloquei a minha calabresinha. Nessa outra parte aqui, eu já vou passar um pouquinho de molho de tomate nela, tá? Só para colar aquela calabresa ali. Então, passei um pouquinho de molho de tomate. Vou até espalhar como se fosse aqui uma pizzazinha mesmo, tá? E vou colocar por cima, tá? Vou mostrar aqui para cima para vocês como é que tá, para vocês conseguirem enxergar, tá? Vou secar aqui só minha mão para não pegar no celular com esse trem sujo. Então, vamos lá. Então, preparei, ó, minhas 3 massas aqui. E agora, Wellington, agora o que você vai fazer? Agora a gente vai enrolar, ó. Vamos enrolar esse carinha, tá? Aqui são aquelas 3 camadinhas de massa, né? Vou enrolando, ó, e vou recolhendo. Isso vai fazendo com que eu bote aquela tal da tensão que eu falei, ó. Vou enrolando e vou recolhendo. Enrolando e vou recolhendo. Até 6 minutinhos. 6 minutinhos, estamos acabando, estamos acabando. Fiz esse rolinho de massa. Agora o que eu vou fazer? Vou virar aqui a câmera para ficar um pouquinho mais fácil. Fiz aqui o meu rolinho de massa, tá? Agora o que eu vou fazer? O fecho, tá? A partezinha que fecha sempre para baixo, tá? Vou vir com a minha faca e vou cortar. E agora eu vou fazer os meus rolinhos. E aí eu tenho os meus salgadinhos aqui enrolados, ó. Aqui o que eu posso fazer? Posso pegar uma forminha. Deixa eu só pegar a forminha aqui para mostrar para vocês. Vou untar essa forminha aqui com óleo, tá? Vou pegar essa massinha que eu fiz e vou colocar dentro. Esses aqui já vão assar na forminha, já vão fermentar na forminha. E vou colocar aqui na forminha, tá? Mesma coisa, deixa eu pegar logo aqui. Mesma coisa com esses, tá? E vou botar, pressionar e deixar aqui na minha forminha, tá? Coloquei todos os meus enroladinhos aqui, né? Os meus rolinhos na forminha. Agora a gente vai levar para fermentar. Então, para fermentar, basta a gente pegar uma assadeira, tá? A gente unta ela com uma camadinha fininha de óleo e aí a gente vai dispor na nossa assadeira todos os salgados que a gente preparou, dando um espaço ali entre um e outro de mais ou menos aí uns 4 dedinhos, 3 dedinhos, tá? Por quê? Porque eles vão crescer. E quando eles crescerem, eles podem estar encostando uns nos outros, tá bom? Vou até mostrar aqui para vocês em vídeo o espacinho que eu dei. Então, levo para a assadeira, tá? Untada já com um pouquinho de óleo. Tenho aqui os meus salgados, deixo aqui um espaço. E agora eu vou levar esses caras para descansar. Vou levar eles para descansar. Onde é que eu coloco esses caras para descansar, Wellington? Você pode deixar eles dentro do forno desligado, tá? Dentro do forno desligado, eles vão ali ter uma temperatura bacana para crescerem, dobrarem de tamanho. Ou podem deixar em cima da bancada, cobre ele com um pano úmido, cobre ele com um plástico filme, tá? E deixa descansar até dobrar de tamanho. Quando dobrar de tamanho, vai ficar da forma que eu mostrei o nosso salgadinho quando saiu do forno. Falando nisso, vamos lá olhar como é que tá o nosso salgadinho no forno, né? Vamos ver se ele já chegou. Deixa eu pegar um paninho aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui primeiro aqui para... Ah, ainda não, galera. Tá quase lá, mas deixa eu já mostrar para vocês como tá ficando o nosso salgadinho, tá? Aqui os nossos de salsicha. Olha como eles dão uma crescida legal no forno, ó. Aqui as bolinhas que a gente fez de bacon e aqui os que a gente fez de calabresa, né? Olha como eles dão uma crescida bacana aí. Mas ainda estão branquinhos, né? Vão dourar ainda mais. Então, galera, eu vou fazer o seguinte. Como a gente tem pouco tempo e os salgados ainda vão demorar uns 10 minutinhos, eu vou finalizar a aula aqui com vocês, tá?
e aí eu posto lá no grupo o resultado dos salgados. Que para você ver, mas a gente vai ficar sem tempo, né? Então, basicamente, a premissa é isso, né? É uma massa universal. Essa massa a gente está conseguindo fazer para qualquer tipo de preparo. Então, sendo salgado de forno, tá bom? E aí... e também, galera, não sei se vocês já viram aqueles salgadinhos que eles são de massa frita. Tem aqueles pãozinhos de queijo, aquele tipo de salgadinho que a gente encontra até em terminal, né? Com facilidade. Essa massa aqui você consegue fazer também. Modela, coloca o queijinho dentro da mesma forma que a gente colocou, deixa fermentar, só que dessa vez você colocaria em cima de um papel manteiga. Corta um quadradinhos de papel manteiga para cada salgadinho e deixa ele em cima do papel manteiga para fermentar. Aquece o óleo e joga a massinha com papel manteiga e tudo ali no óleo. Depois é só remover esse papelzinho manteiga e aí você tem um salgado frito, né, com a massa levedada, tá bom? O processo é esse. Quero que vocês façam na casa de vocês. Se fizerem, posta lá no grupo para a gente ver o resultado, como é que ficou, tá? E foi isso a nossa aula. Queria mostrar o salgadinho assado para vocês, mas não deu tempo. A gente tenta acelerar os processos, mas 1 hora acaba sendo um pouco apertado, né? Para a gente estar conseguindo mostrar tudo aí com detalhes. Espero que vocês tenham gostado desse modelo de aula, onde a gente está aqui dentro da cozinha mesmo. Quero trazer mais aulas nesse modelo para vocês. E eu queria também que, já que nesse período de quarentena, a gente pode sair um pouquinho ali do conteúdo programático, não falei isso para o Ian, não deixo o Ian escutar. A gente pode marcar todos juntos sobre uma aula que todos tenham uma dúvida em comum. Então, tipo assim, a gente pode sair um pouquinho do nosso conteúdo e fazer uma coisa que agrade todos diferente, tá? Então, assim, Wellington, vamos fazer uma coisinha diferente, vamos fazer uma finalização de um bolo e a gente brinca com chantilly, alguma coisa do tipo, pra gente fazer uma aula diferente, tá? Não contem pro Ian, não deixa o Ian falar que eu falei isso pra vocês. Então, vamos lá. Foi isso, galera. Gostei muito de encontrar vocês novamente, tá? Espero que a gente se veja em breve, logo, presencialmente, porque a aula presencial aí é bem mais bacana, né? A aula EAD é legal, mas presencial é bem mais legal. Fui no instituto essa semana e aí eu vi um barulho de quebradeira, eu sou curioso que só subi lá em cima para ver e tava tudo em reforma, então provavelmente quando a gente voltar, nossas salas de aula vão estar iradas ali, vão estar bem diferentes ali, né? Tudo reformadinho, bonitinho. E é isso. Espero vocês na próxima aula. Próxima aula a gente está com outro conteúdo aí. Até lá. E muito obrigado pela presença de todos vocês, tá, pessoal? Tchau, tchau. Professor, vai mandar receita pelo WhatsApp, Não entendi. Vai mandar receita pelo WhatsApp? Vou mandar receita pelo WhatsApp. Vou mandar ela toda escritinha ali pelo WhatsApp, que aí fica mais tranquilo pra gente, né, não perder tempo aqui falando tantos gramas disso, tantos gramas daquilo e anotando nada, tá bom? Então, vou mandar no WhatsApp lá essa receita. E eu já tinha falado com vocês, né, pra gente se seguir no Instagram. Eu segui até um monte de vocês aí, o trabalho de vocês é muito bacana, né? Eu fico babando aqui porque eu sou da confeitaria, o pessoal acha que a gente não gosta de comer, mas eu sou uma formiga. E aí quando eu vou nos Instagrams dos meus colegas, eu fico vendo as produções, chega, dá uma coisa boa aí, pessoal. Então é isso, tá? Eu já sigo você. Ai, eu fiquei com água na boca dos nhoques. Do nhoque? Bacana. Nhoque é um projeto novo, né? Vou fazer a propaganda de novo aqui, fazer meu comercial. Nhoque é a minha loja, delivery, iFood. Confira no iFood, vê se está no raio de entrega. Entregas grátis até 3 quilômetros. Tá? Sigam o Nhoque. A gente está fazendo um sorteio, galera. Viu? A gente está fazendo um sorteio de um... E aí, não precisa estar no nosso raio. Todo mundo de Fortaleza pode participar do sorteio. É um sorteio de 2 nhoques, tá? O sabor que vocês quiserem. Um combo com 6 canoles. Um vinho rosé para fazer aquele charme com crush aí de noite, aquele jantarzinho romântico, tá? E também 2 molhos de pimenta aratu. Esse molho de pimenta, eu vou fazer um marketing aqui, É esse molhinho aqui, galera, que ele é simplesmente sensacional. Esse molho aqui é o de rapadura preta, que eu tenho aqui, e ele é um molho de pimenta que eu como aqui como se fosse o ketchup. Boto na coxinha, boto em tudo. É um amigo meu que faz, e é produção nossa, né, galera? Valorizando o trabalho do Nordeste, né? E temos um minuto. Acabamos, Zinha. Tava só enrolando aqui esperando você. Vamos bater nosso print. Deixa eu ver aqui como é que tá todo mundo. Olha que coisa linda. Gostaria de reforçar mais uma vez sobre o vídeo, tá? Não esqueçam do vídeo. O que é que vocês vão fazer daqui a pouco? Um vídeo, né? Lindo e maravilhoso, cheio de energia. Gente, espera ainda que a minha imagem aqui travou. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo normalmente. Certo. Só a imagem que parou aqui, tá pronto. Pronto, deu certo. Graças a Deus. Vamos lá, todo mundo sorrindo, bem bonito.
Ruth! Cuida, sorri. Show, gente. Vou mandar para vocês, tá? O print. Até a próxima quarta. Não esqueçam do meu vídeo. Não esqueçam do meu vídeo. Não esqueçam do meu vídeo. Eu vou gravar hoje. Eu acho que eu vou sonhar com o Ian falando, não esqueçam do meu vídeo. Não esqueçam do meu vídeo. É para mandar pro grupo esse vídeo, Ian? Pode, se você não quiser mandar no grupo, porque você tem vergonha, manda na minha interna, né? Ah, Ian, mas eu tenho vergonha de gravar. Pois faz assim, grava e nem olha, só me envia. Que aí dá certo também. Viu? Tá. Eu vou fazer isso, eu tenho vergonha. Cheiro no coração, gente. Se cuidem. Tchau, Tchau, Ian. Tchau, tchau. pessoal. Um abraço, até a próxima aula.